Olá pessoas, tudo bem? Conforme vocês viram na legenda, o intuito desse vídeo aqui é trazer para vocês algumas dicas de aquarelas, né? A gente não vai executar aqui um trabalho muito complexo, eu não vou fazer nenhum desenho de retrato, ou até mesmo paisagem, animais, nada disso. O desenho que a gente vai fazer vai ser um desenho simples, tá? Porém, eu acredito que vocês conseguem executar esse tipo de desenho. E já deixo aqui uma dica para vocês, sempre que vocês forem querer desenhar algo em aquarela, busquem pegar desenhos fáceis, tá? Projeta aí frutas, legumes, coisas do cotidiano que você estava enxergando dentro da sua casa para você desenhar, beleza? Agora, falando em aquarela, talvez você deve estar pensando assim, mas Neto, eu não tenho uma aquarela profissional para desenhar. Não tem necessidade de você ter uma aquarela profissional. Hoje no mercado vende muitas aquarelas, linhas escolares com um preço super acessível. Então você não precisa ficar aí preocupado em comprar aquarelas profissionais, mas você precisa entender o tipo de papel que você vai utilizar. Isso é que importa numa aquarela, é você usar um papel com uma gramatura alta. No caso, esse sketchbook que eu estou utilizando, eu comprei ele na Inglaterra e quando eu vi a descrição que era 350 gramatura, eu falei, nossa, eu preciso comprar, porque você não acha fácil assim um sketchbook no mercado. E por que de alta graduação? Porque esse papel ele vai permitir que você trabalhe com a aquarela sem que aquele papel fique esfarelando, tá? Então vamos lá. O kitzinho que você precisa é o quê? Você precisa de um estojo de aquarela, seja de linha escolar, seja de linha profissional. Você precisa de um potinho d'água, uma toalhinha para você limpar o pincel. Todo momento você vai estar limpando. Aqui eu vou estar utilizando esse pincel da Sinoart 08. Você precisa de um lápis. Aconselho fazer um HB ou H ou B para você riscar, tá? Para não borrar. E aqui eu vou começar a centralizar o meu desenho, tá? Vou fazer o primeiro risco aqui. Eu não tenho régua, eu marco com o próprio lápis. Do outro lado eu repito isso e faço a minha linha. Aqui eu já achei o quê? O centro do meu desenho. Achando o centro do meu desenho, eu vou começar aqui a fazer agora o meu esboço, tá? Vou dar uma acelerada aqui no processo que eu estou desenhando para não ficar um vídeo muito longo. Aqui eu já começo apagando aqui, né, as minhas marcações. Gosto de utilizar uma vassourinha para me limpar o resto de borracha que fica, porque a nossa mão é gordurosa. Se você passa a sua mão e deixa gordura no papel, isso pode prejudicar na hora de pintar a sua aquarela, tá? Aqui eu vou fazer a sombra depois. Eu não vou marcar a sombra agora para não ficar a marca do lápis no papel. Beleza? Então aqui, primeiro processo, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a umedecer o meu desenho, tá? Então aqui eu não deixo o meu pincel encharcado. Eu molho ele e agora aqui eu venho umedecendo essa parte aqui do talo da minha pimenta. Eu vou deixá-la um pouco úmida, né? E vou também agora pegar aqui o meu godê para mim fazer a diluição da tinta. Aqui eu já começo a diluir, tá? Deixo uma tinta bem aguada. E aqui eu vou dar a primeira de mão, tá? Não fique com pressa de querer logo de cara você alcançar detalhes, luz, sombra, degradê. Não, esquece. Faz a primeira base, que é o que? Fazer ali, vai passar ali a tinta e deixa secar. Enquanto está secando, agora eu já vou começar a trabalhar na minha pimenta. Aqui eu já tô vindo com uma aquarela seca. Vocês percebem que eu não molhei na água, ela já tá mais seca. Porque a pigmentação ela já tá mais viva, tá? O propósito aqui é esse mesmo, não é deixar essa tinta muito aguada. Eu já quero deixar ela um pouco mais viva, para mim evitar de ficar dando várias de mão. Então isso aqui é uma aquarela seca, tá?
sei se vocês perceberam, eu comecei a deixar aquelas partes brancas, né, para dar o efeito de luz, que é o efeito do reflexo no pimentão. Nessa parte aqui do meio, eu acabei empolgando e errei. Então eu pintei essa parte. O que eu tô fazendo? Eu molhei o meu pincel, tô tirando o excesso de tinta. Com o pincel úmido e a tinta úmida você consegue tirar. Só que não é o suficiente. Infelizmente, nessa parte eu vou ter que depois usar tinta branca. Eu tava tentando fazer o quê? Tentar manter o branco do papel. Mas depois eu vou utilizar a tinta branca ali, tá? Aqui, conforme eu já terminei de fazer a parte seca, eu tô com o pincel úmido agora, fazendo uma aquarela mista. É aonde você vem com o pincel úmido e você vem diluindo ali aquela tinta que já está no papel. Isso vai fazendo com que você vai formando um degradê. E você vai formando esse degradê da própria tinta que já está no papel. Isso facilita porque você não precisa ficar diluindo tinta. Às vezes você vai diluir, você vai pegar uma tonalidade um pouco mais escura, você vai passar, você não vai gostar. Então aqui, com o pincel úmido, você vai controlando aonde você quer que fique mais claro, aonde que você quer que fique com menos tinta, e você vai tirando, praticamente você vai tirando a tinta que está no papel e vai cobrindo outras partes, fazendo um efeito de luz. Aqui então eu já vou deixar descansar essa parte aqui que eu acabei de concluir, tá? Eu ainda vou voltar nele para mim fazer mais efeitos. Deixo descansar, agora eu vou voltar no talo e vou começar a trabalhar mais detalhes, tá? Observe que aqui agora eu já não estou utilizando mais uma aquarela úmida, eu já estou utilizando uma aquarela seca. Eu já diluí ela ali na própria bandejinha e já tô vindo com ela seca, tá? Percebe que eu umedeci o pincel e o que eu tô fazendo agora? Uma aquarela mista, já estou diluindo aquela aquarela seca e deixando ela mais homogênea. Agora eu preciso começar a trabalhar com uma tonalidade de luz e sombra. Como a luz está vindo da parte de cima, a parte de baixo é aonde eu vou começar a trabalhar com umas partes mais escuras. Então ali eu já vou diluindo, já vou tentando alcançar um tom mais escuro na minha aquarela e começo a trabalhar nessas partes mais escuras. Sempre observando que eu estou utilizando aquarela seca, não estou diluindo essa aquarela. Aqui eu já estou terminando a segunda parte, vou deixar descansar o meu talo e agora eu vou começar a preparar um tom mais escuro de vermelho, que é aonde eu vou começar a trabalhar na parte de baixo desse meu pimentão. Como a luz está vindo da parte de cima, a parte de baixo ela está mais escura. Vocês percebem que aqui eu estou utilizando uma aquarela seca, tá? Eu não estou diluindo muito essa tinta. Vocês percebem pela tonalidade dela. E também que ela não está sendo uma tinta mais aguada, ela não está tão aguada. Aqui eu já limpei o meu pincel e o que eu estou fazendo? Já estou fazendo uma aquarela mista. Estou tirando a própria tinta dessa tinta que está no papel e espalhando ela para o meu pimentão, para não deixar uma linha definida, tá? Então na aquarela vocês têm sempre que observar isso. Quando você não quer deixar a linha definida, deixa o pincel úmido, aproveita que a tinta está úmida e você vem espalhando essa tinta, ó. Então isso vai formando o quê? Vai formando aquelas dobrinhas que tem nos legumes, né? Que tem às vezes em algumas frutas. Então você passa a primeira de mão mais escura, o pincel úmido, você vem tirando essas dobrinhas e vai deixando o desenho mais homogêneo. Ele vai ficando sem aquelas linhas definidas. Vou dar uma acelerada nessa parte do vídeo, porque nada mais que eu vou estar fazendo aqui é de ir preenchendo essas partes mais escuras, tá? Concluindo essa terceira etapa, vou deixar secar e agora vou voltar para trabalhar no talo, tá? Eu vou começar a escurecer essa parte e aqui agora eu já começo a trabalhar com detalhes. Eu já começo a fazer uma diluição aqui de um tom
mais escuro do meu verde, né? Ele tem um pouco de amarelo também. E vou trabalhar detalhes agora. Aqui eu venho preenchendo na parte de baixo, como eu falei para vocês, a luz está vindo da parte de cima, então você tem que seguir o quê? Seguir a luz. Se a luz está vindo da parte de cima, não tem como você deixar a parte de cima escuro, você tem que seguir a luz. Estou terminando agora aqui essa quarta etapa. O que eu vou fazer? Deixo secar, respeito o tempo, deixo o papel puxar bastante essa tinta e volto a trabalhar no meu pimentão. Mas Neto, você não terminou? Não, eu não terminei ainda. Eu preciso ainda dar efeito nesse pimentão. Eu ainda falta escurecer mais a parte de baixo, falta ainda trabalhar a luz. Lembra que eu falei para vocês que eu pintei aquela parte da luz? Então depois eu vou trabalhar essa luz para dar mais brilho, como se fosse o reflexo ali da própria luz natural. Às vezes, se você estiver num ambiente onde não tem luz, vai estar sendo a luz natural refletindo naquele objeto, naquele legumes, naquela fruta, ou a luz projetada, que é a luz do nosso próprio ambiente, que vai fazer o reflexo naquele objeto, naquele legume, naquela fruta, tá? Então aqui eu venho trabalhando o quê? Eu venho trabalhando com essa parte mais escura na parte de baixo. Por que que eu tenho que trabalhar por partes? Porque eu tenho que respeitar o papel. Se eu tentar fazer esse efeito com a aquarela, enquanto o papel estiver úmido, o que vai acontecer? Por mais que esse papel seja próprio para aquarela, ele vai começar a enrugar, porque tem muita água sendo colocada naquele lugar e o papel não suporta. Então você tem que respeitar o papel e vem preenchendo por camadas. Como eu não deixei a parte branca que eu falei para vocês ali do papel, agora eu vou começar a trabalhar com a aquarela branca aqui, tá? Só que aí eu vou ter que preencher tanto o branco do papel quanto o branco que eu tentei tirar ali com o pincel úmido. Nesse caso, você percebe que a aquarela ela ainda está um pouco molhada no papel, no caso a vermelha. Então quando eu passo a tinta branca, o que ela faz? Ela começa a espalhar e vai penetrando na tinta vermelha e automaticamente ela já vai fazendo esse degradê, sem eu precisar ficar passando o pincel. E é exatamente isso que eu quero que ela faz, que eu passe a tinta, ela vai penetrando na tinta vermelha e vai formando o degradê. Isso faz com que fique um efeito mais realista, não fica aquele efeito artificial, como você coloca ali um branco ali, parece que está jogado. Enquanto essa parte ali do branco vai secando, eu ainda vou continuar trabalhando na sombra desse meu pimentão, tá? Agora aqui eu já começo a trabalhar mais detalhes. Eu consigo trazer um pouco mais de profundidade nesse meu desenho, deixar um pouco mais de ondulações nesse meu pimentão, como se fosse um desenho realista mesmo, como você olha o pimentão e você vê aquelas dobras que tem nele. Tá? Então é sempre legal você observar o máximo de detalhe que tem no seu objeto, na sua fruta, naquilo que você está desenhando e tentar trazer o máximo de realidade para o seu desenho. Mesmo que você não consiga desenvolver, tente fazer isso, tá? E agora, enquanto seca essa parte que eu acabei de fazer do pimentão ali, eu venho agora trabalhando os detalhes desse talo do meu pimentão, né? Aqui agora eu já venho trabalhando com os tons mais escuros, sempre respeitando e extraindo do meu objeto que eu estou olhando, né, as cores que ele tem. Então não é somente um tom de verde que você vai trabalhar. Você tem que observar que às vezes tem partes desse desenho que ele está com verde um pouco amarelado, meio amarronzado. Isso você pode colocar no seu desenho.
Porque você vai conseguir passar um efeito mais realista ao invés de você usar apenas uma tonalidade de verde. Você começa a fazer com um tom de verde, você só fica naquele verde. Às vezes você não consegue alcançar um efeito mais realista, por quê? Porque você só trabalha com aquele verde. Não, então tenta extrair do desenho o que você está enxergando e vai trabalhando por último os detalhes, tá? Outra coisa, observa que eu estou utilizando uma aquarela seca para fazer os detalhes. Depois, para fazer essa parte mais homogênea, para não deixar aquela passagem reta, eu venho com o pincel molhado, diluindo aquela tinta, e ele vai deixando o quê? Vai deixando homogêneo. Ele vai deixando essa textura, né, um pouco lisa, sem você ver a passagem ali, aquela linha no meio. Agora que eu terminei a parte ali do meu talo, eu venho trabalhando agora o reflexo de branco, tá? Aqui eu começo a utilizar pinceladas irregulares e eu estou utilizando o branco puro, o branco seco. Isso é importante você observar. Se a aquarela estiver úmida e você passar a tinta branca por cima, ela vai ficar rosada. Então, se você quiser dar um efeito branco de luz, você tem que esperar secar esse branco e depois você vir dando umas pinceladas com a aquarela branca seca, sem diluir ela, para trazer esse efeito de luz, esse efeito de reflexo, né? Agora eu já vou começar a trabalhar a sombra desse meu pimentão. Vocês percebem que eu já umedeci o papel. Aqui eu já estou diluindo o meu tom, eu estou fazendo um cinza bem aguado. Quando eu passo a tinta, vocês percebem que como o papel está úmido, a tinta ela fica bem clarinha. E essa é a ideia. Então eu venho com a tinta clara, certo? Agora, vou limpar o meu pincel, deixar ele sem tinta e eu vou fazendo o quê? Uma aquarela bem mista. Vou tirando aquele pigmento que está ali, meio que deixando uma entrada de sombra, mas bem homogênea, não fica aquela sombra tão forte, porque aí não é um sol de meio-dia, então é uma sombra bem fraquinha. Vocês percebem que eu estou limpando o pincel e estou tirando o quê? Estou tirando a borda dessa minha sombra clara. E enquanto isso, eu vou esperar o quê? Secar essa tinta clara e depois eu já começo a vir com a segunda camada, sempre em volta ali para escurecer mais e dar mais profundidade, sempre respeitando o que? O tempo de secagem. Ó, venho tirando aí a borda, né, para deixar bem homogêneo, não deixar aquela linha, aquela sombra que às vezes você vê tem uma linha. Então a ideia aqui é deixar aquela sombra bem homogênea mesmo, como se ela estivesse sumindo no papel. Enquanto a sua aquarela está úmida, você vem com o pincel úmido, ele não pode estar sujo de tinta, e vai tirando essa borda. Enquanto o papel estiver secando, eu vou preparar o quê? Uma tonalidade um pouco mais escura para mim começar a deixar com mais profundidade essa minha sombra, tá? Se eu observar que a minha sombra ainda está muito úmida, eu não vou passar. Porque se eu começar a passar várias demãos sem respeitar esse tempo de secagem, o que vai acontecer? O meu papel vai começar a ficar onduloso, vai começar a enrugar e é o ponto de descascar, tá? Então eu já observei que está seco, eu já venho com um pigmento um pouco mais concentrado, fazendo a borda ali, né, a parte de baixo somente, porque o talo vai estar erguido, ele não está encostando no caso na mesa, né? Então você não pode fazer o contorno da sombra em todo o pimentão, porque senão vai ficar estranho, né? Não tem lógica isso que a gente vai estar fazendo. Então vocês observam que aqui, ó, eu venho agora com o pincel limpo e venho tirando a borda dessa minha sombra, que ele vai deixando bem homogêneo esse meu degradê da sombra, que essa é a ideia que eu quero passar, é essa profundidade da minha sombra. E você percebe que a sombra do talo, ela não faz o contorno, é como se ela tivesse
refletindo na mesa. Agora que eu concluí a minha sombra, eu venho agora fazendo o quê? Reforçando a minha luz refletida. Neto, mas o que é luz refletida? Todos os objetos que estão em cima de uma superfície, ele tem uma luz refletida. A luz refletida é quando a luz natural do ambiente, ela bate na mesa e reflete no objeto. Todos os objetos têm essa luz refletida. Se você parar para observar, você vai ver isso. Então, para esse desenho não ficar muito artificial, é interessante a gente observar essa luz refletida, no caso, nesse pimentão. É como se a luz estivesse batendo no papel e refletindo no pimentão, tá? Então, passa a observar isso nos seus desenhos. Quando você for projetar um desenho para você pintar, observa que vai ter luz refletida. Às vezes você não consegue enxergar olhando, mas se você tirar uma foto, você vai enxergar na foto essa luz refletida. Que é um exemplo bem simples de luz refletida, é quando a gente tira uma foto, um retrato, com o fundo desfocado e o contorno do nosso rosto fica ali com aquela luz refletida. Essa luz refletida é tanto do ambiente natural, tanto de um ambiente que às vezes tem a luz ali projetada. Agora eu estou indo para os detalhes finais. Como todos os desenhos que eu faço, é sempre bom você observar os detalhes e ir deixando depois para o final. E assim ficou o nosso estudo de hoje, um desenho simples, um desenho que eu gastei meia hora para fazer, apesar de ter editado esse vídeo aqui, né, cortado algumas partes. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!